Olha, Tono, outra coisa que eu queria te falar é sobre aquela carta de Paulo aos Efésios mesmo. Quando ela fala que. Colocar pra gente ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne chamam incircuncisão feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Essa parte aqui, quando eu digo a tu que ele se refere a quem é gentil e a quem é de Israel, é uma passagem que o nosso próprio Salvador ele explicou quando ele ainda estava vivo. Ele mesmo fala, a gente é bom ver essa parte, porque as coisas do Criador são lineares e corretas, né? Não tem erro. Aqui, ó. João 10. Essa aqui o povo já leu não sei quantas vezes e o povo ainda não consegue entender o que ele quis dizer. Só vê uma parte que não se vê. Porque, ó, aqui, a gente aprendeu até hoje que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas só que nessa passagem, quando ele fala isso, ele não está falando do diabo. E eu vou dizer a tu que não é, porque está escrito. Aqui, ó. Aqui no 9, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Aqui, ó. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Aí aqui ele diz, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, quem foi que veio para matar, roubar e destruir? Se aqui no versículo 12 ele diz, ó, mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, o lobo, nessa parábola que nosso Salvador fez, o lobo é o diabo, é o inimigo das nossas vidas. Mas quem é que veio matar, roubar e destruir? É o lobo? Se nessa parábola o lobo é o diabo, tu tá entendendo, Mendonça? Como é que eu quero dizer? No que tá escrito e até hoje o povo não consegue enxergar, porque tá condicionado, tá entendendo? A acreditar nisso aqui. E uma coisa que você diz ela muitas vezes vai fixando na cabeça da pessoa e é difícil de tirar. Aqui, ó, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Até hoje a gente tem na cabeça da gente que quem veio roubar, matar e destruir foi o diabo. Mas só que nessa parábola, o diabo aqui é o lobo. Aqui, ó. O ladrão vem ensinando para roubar, matar e destruir. E vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida
dá a sua vida pelas ovelhas. Aí, mais o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vindo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Aí aqui eles falam, ora o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Aí aqui mais para frente ele diz, ó, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Aí aqui é muito importante, ó. E tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um só rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Ninguém me a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, aí ouvi outra dissensão entre os judeus. É muito importante quando ele fala aqui, o 16, ó, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essa parábola que ele está falando aqui é exatamente o que Paulo escreveu lá em Efésios. Aqui, ó. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne chamaram incircuncisão feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados, olha só, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aí aqui, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, ou seja, haverá um só rebanho e um só pastor. É muito importante, Mendonça, a gente ver essas coisas, porque você dá aquele estalo e você começa a entender as coisas do Criador, como ele nos ensinou. É muito lindo, cara. É lindo demais quando a pessoa vê assim o que Deus preparou pra gente e muitas das vezes a gente não dá valor, não tá nem aí, tá entendendo? Porque essa passagem de Paulo aqui, muitos pregadores por aí que são, sei lá, doutorado em teologia, em tudo no mundo, passa para quem é membro, né, da, da religião, seja ela evangélica, seja ela católica, ele passa isso aqui, ó. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Ou seja, muitos deles pregam que isso aqui é quando você se converte à religião deles. Ou seja, no caso, o protestantismo, o evangelho, né? Quem se converte a ser evangélico, aí essa passagem eles usam para isso, para dizer que antes você era do mundo, você era gentil, mas depois que você se converte à religião, aí você se torna membro, né? Como diz lá embaixo. Mas só que isso aqui foi feito lá atrás, quando o Salvador venceu a morte. E é muito importante a gente ver essas coisas, Mendonça, porque as palavras do Eterno, ela não cai no chão não, pô, e o vento não leva, as águas não levam não, pô. As palavras verdadeiras do nosso Salvador, elas têm que ser replicadas e repassadas, tá entendendo? Agora, o motivo da gente entender essas coisas do jeito que o sistema religioso quer, a culpa não é nossa não, porque isso aí já vem sendo feito
Desde aquela época já vinha sendo feito isso. Desde quando começou a invasão lá com Alexandre o Grande lá. É uma história bem longa, sabe? Se eu fosse contar, aí demorava muito, pô. E mesmo assim eu não tô muito por dentro da história. Eu não posso falar as coisas sem saber direito, né? Mas se você for olhar a história da Roma Antiga até os dias de hoje, oxe, você entende tudinho o que é que tá acontecendo. Pois é, meu Deus, eu acho que esse vídeo vai ficar grande demais. Mas eu vou tentar enviar por parte pra tu ver. E desculpa aí porque eu tô mandando vídeo que só a bexiga aí. Eu acho que vai encher a memória do teu telefone.